A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Pegue aí a sua Bíblia e abre ela juntamente comigo no Velho Testamento, no livro de Josué. Josué foi sucessor de Moisés. Assim que Moisés foi recolhido por Deus, Josué assumiu. Amém? Vamos lá? Livro do profeta Josué, nós vamos ler do capítulo 2. Pastor Alex, qual é o título da mensagem? Esse estudo, ele se chama 7 mulheres e um propósito. Os homens também vão aprender com essas mensagens. Os homens também vão entender essa mensagem, né? Na realidade, o nome é 7 mulheres e um propósito, mas nós vamos compreender claramente que Deus está falando com homens e mulheres. Vamos lá? Livro de Josué, Velho Testamento, capítulo 2, do verso 1 ao 14. Desculpa, são 14 versículos. A protagonista dessa história se chama Raabe. Nós vamos entender um pouquinho sobre ela, tá? Olha só. Velho Testamento, livro de Josué, capítulo 2, diz assim: E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra. E a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Olha só, já vou começar explicando um pouquinho, né? Josué queria saber como é que era a terra de Jericó, então ele enviou espias. Os espias, entrando na cidade, se esconderam na casa de uma mulher que era prostituta e ficaram ali. Acontecendo que alguém ficou sabendo de alguma coisa e contou para o rei. O rei assim ficou sabendo então que tinha espias dentro da sua cidade. Verso 3. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou ambos aqueles homens e os escondeu e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. E depois deles, depressa, porque vos o alcançareis. Verso 6. Ela despistou ali os guardas, né? Porém, ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho, que pusera em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após deles pelo caminho do Jordão até aos vaus, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após deles. Verso 8. Nós vamos ler até o verso 14. Olha só. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: Bem sei, olha só o propósito dela. Esse aqui é o objetivo do nosso estudo, né? 7 mulheres e um propósito. Olha o propósito dela. E disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Verso 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Olha aí, a notícia que Moisés e o povo tinham passado pelo mar em seco já tinha chegado a eles. Verso 10 de novo. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, e a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Verso 11. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo. Olha só, irmãos, embaixo da terra. Agora, pois, jurai-me, vós peço, pelo Senhor,
pois que vos fiz beneficência. Quer dizer, ela tinha feito um bem. Ela não entregou os homens para os soldados, então agora ela está dizendo a eles, né, como uma troca de favor. Agora, pois, no verso 12, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vos também fareis beneficência à casa de meu pai. Olha aí. E dai-me um sinal, certo? De que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Verso 14 e último. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até o ponto de morrer, se não denunciardes este nosso negócio. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e fidelidade. Viram aí? Qual era o propósito dela? O propósito dela, na verdade, era tipo fazer assim, já que ela iria morrer, ela percebeu que Deus era todo poderoso e eles poderiam morrer. Então o que ela fez? Ela fez uma troca de favores. Ela escondeu aqueles homens, que eram os espias, mentiu para o rei que eles não estavam ali, porque ela mentiu porque ela também não era do povo de Deus, né? Se você analisar a mentira aqui. Quem mentiu não era do povo de Deus, mas concedeu a vitória escondendo os espias. E os espias também concedeu a ela a vida. Assim, eles não matariam ela. Entenderam? A beneficência que ela queria era salvar, porque ela escutou falar que aquele Deus poderoso abriu o mar para Moisés passar. E o povo passou junto com Moisés no mar a seco. Então, o que acontece? Ela agora quer uma chance de viver com a sua família, já sabendo que seriam destruídos. Pegou aí o propósito dela? Por isso que eu disse, são 7 mulheres e um propósito. A primeira mulher é Raabe, né? Temos mais 6 mulheres aí pra gente falar mais pra frente. Mas, nesse estudo de hoje, estamos falando somente sobre Raabe, né? Quantas vezes você fez uma beneficência para alguém em troca de alguma coisa? O que ela fez foi em troca da vida, então é válido. Mas, quantas vezes você fez beneficências em troca de objetos? Isso não pode ser feito. Mas se você faz uma beneficência a um povo de Deus, não espere ganhar nada. Deixa que Deus mesmo te trará alguma coisa. Só que o que aprendemos com Raabe, né? Raabe, ela percebeu que grandioso era Deus. Ela percebeu que eles seriam destruídos. Então a única chance que teve, ela abraçou. Deus permitiu tudo aquilo acontecer. Porque os homens ela poderia entregar eles para os soldados, não mudaria nada. Ainda assim o povo de Deus invadiria aquela terra e pegaria eles. E ela morreria. E os pais dela também. Mas o que ela fez? Ela reconheceu o poderio de Deus e aí se inclinou a um favor. Assim, ela escondeu aqueles homens ali e foi recompensada. Todo aquele que ajuda a obra de Deus acaba sendo recompensado, né? Então, se você for analisar, João chegou correndo uma certa vez e disse para Jesus: Senhor, tem um homem pregando na praça, mas ele não anda conosco. O senhor quer que eu mande ele parar? Jesus disse para ele: aquele que não é contra nós é por nós. Então, não tinha que fazer nada contra aquele homem, porque aquele homem na realidade era amigo deles, estavam ajudando eles, né? Por isso que nós fazemos, irmãos, pelo bem, buscamos pelo bem. Para fazer alguém receber alguma bênção, para fazer alguém conquistar alguma bênção, temos que fazer pelo bem, né? Não esperar nada em troca, né? Às vezes as pessoas estão procurando fazer para depois receber. E Deus não quer dessa maneira. Por isso que nós nessa mensagem de hoje, que vai ser só a primeira e pequena, nós vamos estar falando de Raabe, que ela agiu com benevolência e assim ela ganhou algo muito precioso em troca. Ela ganhou o quê? A vida dela, a do pai dela e a da mãe dela. Toda pessoa que ajuda a obra de Deus, ela engrandece a sua própria vida. Pegamos um gancho? Aprendeu? O que você pode fazer para a casa de Deus hoje? O que você pode fazer para os homens e mulheres de Deus hoje? Não espere nada em troca. Você pode receber muito de Deus. Amém? Acredito eu que você entendeu a história de Raabe. Mas agora eu quero ler aqui somente mais uns versículos, né? Josué capítulo 6, versículo 16 e 17, que diz assim, olha só. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Verso 17. Porém a cidade será anátema ao Senhor,
ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tá vendo? Cumpriu-se ali, quando Moisés ia invadir a cidade, que a única pessoa que podia ser salva era ela. Por quê? Porque ela agiu de benevolência, né? Entre uma cidade inteira, uma prostituta foi salva, né? Agora imagina quantas pessoas lá fora, de bom coração, mas não ajudam a obra de Deus. De boa índole, mas não querem saber nada com Deus, né? É triste, irmãos. Não adianta ser somente bom. Isso não salva ninguém. Não adianta a pessoa ser alegre e ajudar as pessoas e não ser de Jesus, né? A Bíblia fala que aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Não adianta. A pessoa tem que estar com Cristo, pertencer a Cristo, né? O salmista deixou escrito: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então, a nossa ideia é o quê? É servir a Cristo conforme Ele deseja, não como eu quero. Eu vou servir a Cristo com a roupa que eu quero, vou servir a Cristo da maneira que eu quero. Não, repare que uma prostituta foi salva. Ela e toda a sua casa. Agora, se você for olhar lá em Hebreus, ela também é mencionada lá em Hebreus. Mesmo sendo uma prostituta, ela foi mencionada. Por quê? Lá na galeria dos heróis, porque ela ajudou o povo de Deus, tá vendo? Ela teve fé, ela acreditou que existe um Deus poderoso. Amém?